Sejam bem-vindos ao Beyond the Cave, podcast que promete lhe tirar da caverna. O podcast com o maior ROI da internet. Eu, Caio Fernandes, Regis Magal e Marco Antônio, chefe das Centúrias. Não acredito que vocês esqueceram de mim. Também comigo, Denão, o Obscuro. Investigando a vida como ela é. Bem-vindo ao mundo real. Bem-vindo ao Beyond the Cave. Boa tarde, bom dia, boa noite! Sejam mais uma vez bem-vindos ao Beyond the Cave, frio em São Paulo. Finalmente chegou e hoje temos um convidado mais do que especial que será apresentado logo mais. Mas antes eu preciso lembrar vocês que, por favor, sigam a gente, compartilhem o conteúdo, curtam, mostrem para os amiguinhos, vocês que gostam, para manter as luzes acesas do nosso estúdio. E se você gosta e aproveita, não esqueça-se do Apoia-se, apoia.se/beyond.com, não sei de onde eu tirei o .com, apoia.se/beyond, BYOND, por R$20 por mês. Você ganha uma das belas camisetas que a gente tem. Você entrar no site beyondthecave.com.br, você consegue escolher as camisetas, né? Vários animais, várias frases, personalidades importantes aí do século XIX, XVIII, da história do mundo. Faz parte do nosso grupo de apoiadores, onde temos um bate-papo maravilhoso lá. Pode fazer perguntas para os convidados e assiste ao vivo. A gente agradece a galera que nos apoia, que está vendo ao vivo aí. Muito, muito obrigado. Apoia.se/beyond, BEYOND. Certo, rapaziada? Quem temos aqui hoje? Nosso querido e amado Marcelo Meyer, cara, um cara reconhecido como uma das maiores autoridades do Brasil no tênis, né? Palestrante, empresário, gosta de animais, já fiquei sabendo. Um dos maiores treinadores que o Brasil já teve. Treinou nada mais, nada menos do que o Fininho, o Fernando Meligeni, que era um cara sensacional, que eu acho que todo mundo gosta. É difícil achar alguém que não gosta do Fininho. E também escreveu um livro, inclusive eu queria que o Marcelo até mostrasse o livro pra galera aqui. Tênis, muito mais que um jogo. Esse livro já tem 30 anos, né, Marcelo? Primeiro, obrigado, né, cara? Boa tarde, obrigado por ter vindo aí bater um papo. Boa tarde, Regis. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado pelo convite, poder estar aqui compartilhando aí só um pouquinho aí da minha experiência, né? Comecei a jogar tênis com 7, 8 anos de idade, vou fazer 73, então tem uma vida longa já, né, nesse esporte maravilhoso. E terá muito mais ainda, tenho certeza absoluta, porque tá em forma aí, se cuida e vai ter muito tempo para ensinar muita gente ainda, né, Marcelão? É verdade, eu nos últimos anos não estou mais no dia a dia, não estou mais na quadra, né? Mas ainda sou mentor filantropicamente de muitos tenistas, muitos jogadores infantos juvenis, e realmente é aquilo que a gente sempre diz, né? Acho que é importante devolver pelo menos um pouco, né? Daquilo que o tênis me proporcionou na minha vida pessoal, profissional e tudo mais. Cara, eu gosto muito de começar perguntando para as pessoas que vêm aqui o que é uma vida boa, né? Eu sei que é um questionamento que não é tão simples, é muito individual, né? Meio abstrato também, mas com a experiência que você tem de vida, né? Quando você ouve isso, vida boa, o que você pensa? O que vem na sua cabeça, Marcelo? É como você falou, né? É bastante subjetivo, acho que cada um tem o seu conceito, né? Pessoalmente, o que eu acho uma vida boa, em primeiro lugar, mais importante, é você estar saudável, não é? Porque não adianta você ter sucesso em tudo, pessoalmente, profissionalmente, financeiramente, mas se você não tem uma boa saúde. Então, eu acho que eu fico feliz percebendo que hoje em dia, no mundo inteiro, né, essa geração mais jovem, até uma geração um pouco mais velha, está muito preocupada com qualidade de vida linkada a uma boa saúde. Tanto é que a quantidade de academias de ginástica que tem em cada esquina é surpreendente, condomínios e prédios, enfim.
Outra qualidade, outro conceito que eu tenho de uma vida boa, né, além de uma saúde saudável, é você ter uma família, né, que tem uma estrutura, que tem um bom relacionamento, e os amigos são extremamente importantes, não é? E aí vai uma sugestão também por experiência própria, né? Eu acho que a gente nunca deve parar de usar a nossa cabeça, né? Eu vejo muito jovem, eu quando era jovem também falava a mesma coisa, eu com 50 anos quero me aposentar e não fazer mais nada. E, pessoal, você pode até não fazer nada, mas você tem que trabalhar o teu cérebro. Então, eu tenho exemplo de amigos meus da minha idade que foram altos executivos e por conta de estatuto de grandes empresas e tal, eles meio que são obrigados a se aposentarem, né, ou largarem esse cargo com 60, 65 anos. E aí a maioria vai jogar golfe, outros vão cuidar do jardim, outros passeiam com o cachorrinho, mas resumindo, a maioria fica meio gagá. Quer dizer, do mesmo jeito, se você não trabalhar o teu corpo, começa a enferrujar joelho, ombro, punho, o cérebro vai para o mesmo caminho. Atrofia, né? Atrofia, enferruja. Então, acho que uma vida boa é assim, resumindo, a gente podia ficar aqui o dia inteiro falando o que é uma vida boa, mas resumindo, basicamente isso, eu acho que é uma orientação interessante. Não, perfeito, sensacional. Nessa pegada do saudável, tem um estudo recente, eu não sei exatamente onde que é, posso até depois buscar, viu, produção, se conseguir achar aí depois pra gente, que fala que o tênis, cara, é o esporte que mais gera sobrevida, mais longevidade, comparado com os outros, e assim, é by far, de longe, o que tá no topo, assim, o segundo é quase 10 anos a menos. Eu quero saber, o que você acha disso e por quê? Por que você acha que o tênis é um esporte que gera essa longevidade, cara? Eu vi essa pesquisa, não é? E até me surpreendi, não é? Porque, no meu entender, é um pouco complexo. Não é um pouco complexo você determinar que tal esporte é mais isso ou é menos aquilo, enfim. Você tem pesquisas, tem experiências, tem relatos pessoais, mas eu acho que você cravar, né, que o tênis é isso ou aquilo, eu tenho minhas dúvidas. O que eu acho, onde é que eu enxergo que o tênis favorece muito? O tênis é um esporte que, em primeiro lugar, ele gera e cria muito relacionamento. Então, a maioria das pessoas jogam em clubes, ou em condomínios, ou em academias. Consequentemente, você começa a encontrar uma tribo que você quer pertencer e também pertence, que é uma tribo de jogadores de tênis. Então, e essas amizades perduram. Elas só param quando alguém realmente falece ou quando alguém tem um problema qualquer, né? Você como médico sabe melhor do que eu e não pode mais jogar. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês, pessoal também. Meu pai faleceu com 92 anos. Até os 90, ele jogava tênis 6 vezes por semana. Caraca. A minha mãe, que faleceu mais tarde, faleceu com 94 anos. E ela até os 91 anos jogava tênis 5 a 6 vezes por semana. Aquele tênisinho dessa idade. Tá justíssimo. É ali. Mas, em primeiro lugar, a cabeça estava funcionando. Ela tinha uma motivação, eles tinham uma motivação, porque eles acordavam todo dia de manhã, pegavam o carro, meu pai ainda guiava, loucura, mamãe com essa idade de guiar, iam para o clube e meio-dia voltavam para casa, almoçavam, ficavam a tarde inteira em casa. Mas se não fosse o tênis, o que eles iam fazer de manhã? A mesma coisa que à tarde e à noite. Põe a camisa do pijama com 90 anos e fica ali, vendo lá o Datena, vendo lá o Silvio Santos na época, saudoso Silvio Santos, enfim. Então eu acho que nesse aspecto eu concordo assim plenamente, né, e sou uma testemunha pessoal do bem que esse esporte pode fazer. Não é? Agora, é um jogo difícil. Nossa, nessa idade. Ele é muito difícil, Regis. A quadra é muito grande. A bola pula demais. Você tem que se movimentar. Então, pegando um gancho nessa sua a pesquisa que você leu, que é muito interessante, quais são os esportes hoje nos Estados Unidos que estão
a nível de praticantes, estão superando o tênis. Olha que coisa maluca. É o pickleball Eu vi. e o paddle. Padel, sim. Por quê? Porque a quadrinha é pequenininha, a rede é baixinha, a bola pula menos, é uma raquete pequenininha de madeira, o jogo é fácil. Eu faço uma projeção. Imagine minha mãe e meu pai, com a idade que eles alcançaram jogando, se eles fossem para um esporte como esse. Eu digo até com tristeza, mas eles iam se divertir muito mais. Ah, sem dúvida, né? O tênis, e isso eu queria até perguntar para você, Marcelo. O tênis ele é um esporte difícil, não só pela questão física, que é o que você coloca, principalmente para quem tá mais velho, mais idoso, mas também do ponto de vista técnico, né? Quando a gente vê os caras jogarem na televisão, parece muito fácil o negócio. Não, você corre para um lado, enfia a mão na bolinha e beleza. Só que quando você pega uma raquete de tênis na mão e vai treinar, você começa a entender que você tem que saber ter uma distância em relação à bola, tem um jeito certo de fazer o golpe. Ele é um esporte de precisão. Ele ao mesmo tempo que ele é um esporte de físico, ele também é um esporte de precisão. Além da parte mental, né? Não vou nem entrar na parte mental, porque mentalmente é o esporte que mais te cobra, não tenho a menor dúvida, não tem outro esporte que te cobra mentalmente como o tênis te cobra. E para mim isso, às vezes, eu acho que para quem é jovem, uma criança, por exemplo, fica difícil dela ter um contato com o esporte e já sair gostando dele, né? Porque normalmente é bem assim, né? A gente gosta daquelas coisas que a gente faz bem, né? Vocês já perceberam isso, todo mundo tem isso, né? Como que é trabalhar isso, principalmente para essa criança, cara? Um esporte tão difícil, tão técnico, com tantas possibilidades, e manter ela na vontade de aprender, mesmo não tendo aquele resultado que você vê rapidamente, um resultado precoce em relação ao esporte. Muito interessante essa sua colocação, a sua pergunta. Vou fazer um paralelo. Eu, com 7, 8 anos, quando comecei a jogar, havia um mito, e os clubes, que eram poucos aqui em São Paulo, que tinham quadras na década de 50, estou falando da década de 50. Caraca. Não é? Tinham Hebraica, Pinheiros, Harmonia, Paulistano, Espéria, Tietê, mas tinham assim, 10, 12 clubes numa cidade como São Paulo, que tinham quadras de tênis, para ver a dimensão do negócio. E existia um mito que era proibido crianças com menos de 9, 10 anos jogar tênis. Por quê? Porque as raquetes eram muito pesadas, eram aquelas raquetes madeira de maciça, né, velho? Pesada, pesavam 500, 600 gramas, hoje pesam 250, 300 no mar. Quer dizer, então era assim uma prevenção contra lesões. E eu, como via meus pais jogando todo fim de semana, e na minha casa tinha um paredão, durante a semana meus pais trabalhavam, eu voltava da escola, meio-dia, pegava a raquete escondida do meu pai e ficava batendo o paredão a tarde inteira. Assim foi o meu início. Consequência, talvez, eu tenho 3 cirurgias aqui no cotovelo. Epicondilite, aqui esse ulnar que chama. Nervo ulnar, você tem que trocar de lugar. Por quê? Porque mesmo depois, né, eu até os 17, 18 anos, ainda jogava somente com essas raquetes. E você criava uma hipertrofia nesse antebraço por conta daquele peso batendo o dia inteiro, que era uma coisa assim, eu tinha vergonha do meu braço quando eu saía com as namoradinhas, né, porque era assim, parecia um cara meio torto, mais longo, né, enfim. E esse era o mito que existia na época. Nos últimos anos, o que aconteceu? Esses projetos já têm aí 15, 20 anos talvez. As grandes empresas esportivas, percebendo esse problema, começaram a se especializar em equipamentos, bolas, redes e material didático para ensinar crianças com 3, 4, 5 anos de idade. E isso deu um boom. O mercado aumentou assim uma coisa absurda por conta dessa possibilidade que foi apresentada para as crianças. Então, muito legal essa sua observação, porque hoje nós temos uma quantidade enorme, ainda mais com esse fonsequismo, né? Com o João Fonseca, estou vendo a sua camiseta aqui, ó. A criançada hoje é impressionante. Você vai nos grandes clubes, olha que loucura. Você não consegue uma vaga
numa escolinha de tênis uma criança de entre 4 a 8 anos. Negócio absurdo. Meninas, vou dar um outro número para você quando eu tinha minha academia. Eu tinha, assim, em média, 200, 250 crianças jogando. Infantos juvenis, profissionais e tal. Esse grupo eu não tinha 10% de meninas ou mulheres jogando. Esse era o percentual do tênis há 20 anos atrás. Hoje em dia, tem mulheres, senhoras, moças e meninas jogando quase no mesmo percentual do que os homens. Que lindo, pô. Bia Fonseca, a Bia Haddad ajudou muito, João Fonseca e Thiago Monteiro e tantos outros, não é? Então esse é um fenômeno muito interessante e bom para o tênis brasileiro. Por que eu digo que é bom? Porque de quantidade fica mais fácil você achar uma qualidade. Sem dúvidas. Não é? Tá aí o nosso futebol, com todos os problemas, má gestão de políticos do esporte, mas vira e mexe aparece aí um Sim, um Vini Júnior da vida. um Vini Júnior da vida, né? Um Rafinha e tantos outros. Ô, Marcelo, eu peguei aqui uma parte do seu livro, como a gente está falando aí de criança e esporte, e assim, fala exatamente assim: os pais precisam apoiar os filhos com amor e segurança, lembrando sempre que o protagonismo da jornada esportiva é do jovem atleta. O papel dos pais é de porto seguro, não de treinador ou juiz. E aí eu queria, dentro dessa sua sentença, né, eu queria entender qual que é a relação da família na participação, principalmente de um jovem atleta desse, né? Primeiro para um jovem atleta e também quando a gente fala de alto rendimento, né? Como você tem experiência de alto rendimento e acompanha também o próprio João, como foi com o Meligeni, com o Guga, que a gente estava até conversando aqui em off. Qual que é o papel? O que a família tem que fazer? Tá, então, vamos tentar explicar assim, Regis. Como formar, né? Em primeiro lugar, não existe receita de bolo para formar um campeão. Cada um é cada um, respeita a individualidade, enfim. Mas o processo tem que ser assim, não é? Família, treinador e a ponta da pirâmide é o jogador. Não é? Esse é o triângulo perfeito, né? Vou repetir: família, família, treinador e o jogador. Quando esse triângulo funciona de uma maneira perfeita, a chance de você ter um bom jogador de alta performance é muito maior do que se um desses 3 pontos estiverem falhos. Se o jogador for ruim, não vai dar; se o treinador é ruim, não vai dar; se a família é ruim, não vai dar. Então tem que ter esse assim, só para começar. A base, né? Muito bem. Eu tenho sido convidado para fazer muitas palestras, até no Paraguai, o mês passado, eu fiz uma palestra muito grande para pais de jogadores. Legal. Por quê? Vamos falar de Brasil, obviamente. Com esse sucesso da Bia e do João Fonseca, os pais que não estão chegando agora no tênis, eles acham que, bom, meu filho vai começar a jogar com 6, 7 anos, vai treinar todo dia, eu vou vender meu carro, vou usar esse dinheiro para investir, para ele poder jogar os circuitos infantos juvenis. Quando ele tiver 20, 22 anos, ele vai sustentar toda a nossa família. Muitos pensam assim. Isso é uma loucura. Loucura. Olha, eu tive experiências de famílias que venderam o próprio imóvel para investir na carreira da criança e não deu em nada, né? Não deu nem jogador e estão até hoje vivendo de aluguel. É uso reverso, né? Eles estão fazendo uso reverso do esporte. Estão enxergando como um negócio da vida, da família. Não como uma ferramenta de melhora. Então, um exemplo que eu dou também é assim, Regis. Você imagina, você põe teu filho numa escola de inglês, correto? Por quê? Porque é importante, né, para o futuro, uma língua, essa coisa toda. Mas eu não conheço o pai ou a mãe que vá para uma escola de inglês, chama lá o diretor ou o dono da escola e fala assim: olha, eu estou matriculando aqui na sua escola porque eu quero que o meu filho se torne um William Shakespeare. Sim. Então, eu sempre tinha essa resposta na ponta da língua, que imagina a quantidade de pais que vinham na minha academia. Imagina. Super bem intencionados. Não é? Sim. Bem intencional. O pai quer o melhor para o seu filho, para Exato. sua filha. Marcelo, vou deixar o meu filho na sua mão porque eu quero que você torne ele um grande campeão. Porra, Fudeu.
Já começou errado. Ferrou, já começou errado. E aí eu dou esses exemplos, não é? Um outro problema muito sério que eu cansei de ver por conta dessa situação, esse é mais sério ainda. Você pega uma família que tem 2 ou 3 filhos. Aí você tem um dos filhos, por natureza, tem mais habilidade, tem mais talento esportivo, é melhor do que os outros. Muito bem. Esse pai e a mãe começam a viver a vida apenas desse filho. Os outros 2 ficam totalmente no segundo plano. Isso cria um problema, você não tem ideia. Paralelamente a isso, acontece também. O pai é um fanático, a mãe é mais ponderada, ou vice-versa. Cansei de ver divórcios acontecendo por causa disso. Que doideira. Então, pessoal, não é o tema principal hoje, mas eu poderia aqui ficar o dia inteiro falando sobre isso. E essas palestras são muito importantes para esclarecer, né? Porque realmente as pessoas, na sua grande maioria, fazem isso sem ter consciência ou conhecimento da realidade do que é formar um grande jogador de tênis e acabam prejudicando, ao invés de ajudar, estão prejudicando. Sem dúvida, não tenho a menor dúvida. Pode estragar a família. Tudo bem. Na grande maioria, o tênis está servindo, quando usado corretamente, para melhora da família, individual, né, geral. Mas se você não tomar cuidado, é pior. Você pode se prejudicar com uma coisa que é tão bonita e tão boa, né, cara? Que loucura, né? Não, é uma loucura. E com essa onda de João Fonseca... Vixe, vai aumentar muito isso. O exemplo dos clubes é o termômetro. Você não consegue mais vaga, as escolas lotadas, as escolinhas de tênis lotadas, uma coisa impressionante. Meu filho faz aula também. É impressionante. Tive que arrumar um lugar pra ele. Mas é isso. Só que assim, tem que gostar, né? Não forço nada. A única coisa que eu faço é o seguinte: quer jogar videogame, tem que fazer esporte. Se não tem videogame. Boa. Isso daí em casa não tem. Fundamental. Não tem negociação. Agora, qual esporte? Eu apresento todos. E fique à vontade, né? Esse é o grande exemplo, né? Apresente seu filho pequeno todos os esportes. Deixa ele por si só escolher. Eu gosto mais de tênis, eu gosto mais de futebol, eu gosto mais de jogar, de lutar esgrima, enfim. Cada um é cada um. Cada um. Não é? E como a gente diz, o esporte é como um bichinho que te morde, não é? E aquilo se torna um vício, uma loucura. É isso que você tem que apresentar, todas as possibilidades. E, de repente, o que é muito normal, tem crianças que falam, não, eu prefiro fazer aula de teatro do que fazer esporte. Beleza. Vamos respeitar. Sim. Respeitar a individualidade e o gosto de cada um. Perfeito. Ainda nessa pegada filosófica, eu queria saber de você, Marcelo, quais são as virtudes principais que o tênis oferece, especialmente pro empresário, né? Porque você pode utilizar o tênis como ferramenta também, como exemplo também dentro da sua empresa. Então, que tipo de virtude você acha que o tênis oferece e contribui para pro empresário, principalmente o brasileiro, coitado, que tá ferrado e que o Estado só fode ele? Que você acha como que você vê o tênis com esse papel, nesse tipo de ferramenta? Muito legal essa colocação. E eu utilizei muito essa ferramenta do tênis para minha vida empresarial. Boa. São N as virtudes, os conhecimentos, aquilo que o tênis pode te oferecer. Né? Seria até repetir o que todo mundo já sabe, que você tem disciplina, você tem rotina, você é humilde, respeita a diversão. Isso todo mundo já sabe. Mas eu vou falar de um aspecto que pouca gente se deu conta. E eu vou tentar fazer um paralelo assim. Vamos pegar os 3 maiores, né, de todos até agora, não é? Não vou dizer qual foi o melhor. Não. Vamos pegar Guga, João Fonseca e Meligeni. Vamos pegar assim, né? Federer, Nadal e Djokovic. Muito bem. O que eu fiquei reparando esses jogadores? Qual era a minha observação em relação a todos os outros? Porra, tem jogadores que sacam melhor do que os 3, que tem a direita melhor, enfim. Mas onde é que eles se sobressaem? Primeiro lugar, observação.
observação. O que é isso? O que o tênis te oferece? Se você joga com frequência, participa de alguns torneios, ou mesmo joga contra os seus amigos, você aprende inconscientemente a observar o teu adversário. Porque observando o teu adversário, você começa a ver o que ele gosta, o que ele não gosta, o ponto forte, o ponto fraco, em que momentos do jogo ele fica mais forte ou ele fragiliza. Então, isso é observação. E esses três são craques nisso. Muito bem. Aí vamos fazer um outro paralelo. Eu percebo num jogo que, olha, eu perdi o primeiro set 6-2, exemplo. Mas toda vez que eu fui para a rede, eu ganhei os pontos. Então eu perdi o primeiro set, vou mudar a minha estratégia no segundo set. Eu vou tentar jogar mais na rede. Encurtar a bola. Vou tentar uma coisa diferente. Muito bem, mas, tudo bem, aí que precisa tomar cuidado. Será que eu tenho armas suficientes para executar? Ou seja, o meu jogo tem repertório suficiente para eu jogar o tempo todo sacando, indo para a rede, devolvendo. Se você não tem esse repertório, essa estratégia vai ser pior. Você vai perder 6-0. Muito bem. Mas vamos lá, vamos dizer que você tem condições técnicas de realizar essa estratégia. Aí o terceiro ponto é decisão, né? Decisão. Bom, vou fazer isso ou vou ficar no meu joguinho e vamos ver se de repente o cara cai um pouco a qualidade dele, essa coisa toda. Então, como é que esses três pontos te ajudam nos negócios e na tua vida empresarial? Do mesmo jeito, Regis. Você tem que observar. A pessoa que não observa, ninguém vai tocar a campainha, o telefone da sua casa oferecendo nada. Você tem que observar e ver, opa, ali tem uma oportunidade, ali tem um bom negócio, ali eu estou achando que tem uma tendência boa. Muito bem, isso é observar. Observei, aí vou ver a parte da execução. Pô, naquela esquina da Faria Lima com a Juscelino Kubitschek, aquele terreno, logicamente, se tivesse vazio, porra, eu vou comprar, eu vou erguer, vou ganhar muito dinheiro. E a execução desse negócio? Eu tenho dinheiro para comprar aquilo? Não tenho. Então, é o mesmo cenário daquele camarada. Será que eu tenho jogo para jogar na rede? Sim. Né? E o terceiro ponto, né? Vamos lá. Observei, achei oportunidade e tenho condições de executar. Aí eu tenho que tomar a decisão. Vou fazer ou não. Vou fazer ou não. Que é o jogo de tênis no alto nível. Perfeito. Então isso aí, para mim, o que mais me chama a atenção nesses três jogadores são esses três pilares. E é engraçado, né? Porque, no geral, os grandes atletas acabam virando grandes empresários depois também, né? Sim. Aí também fica um pouco mais fácil, né, Regis? Porque tem a grana, né? Hoje, né? Mas antigamente não tinha. É. Antigamente, vamos lá. Sim. Vamos fazer isso comparativamente. A gente pega na tua época. Tá falando do tênis lá na década de 70. Cara, quanto que um cara ganhava pra jogar tênis? Muito menos, comparativamente, do que hoje. É. E aposto que esses caras que eram bons naquela época também se tornaram bons empresários, ou então tem uma família de sucesso, independente da grana. Sim. Tem uma coisa intrínseca no esporte que mostra que tanto os bons atrás como os bons hoje conseguem fazer negócio de outra forma, né? É verdade. Por quê? Porque eles tinham esses três pilares na cabeça deles, né? Tinham essa experiência. Logicamente que era com mais dificuldade, porque não tinham o dinheiro quando eles se aposentavam que esses atletas, que esses tenistas, né, de hoje, tênis ou outros esportistas têm no tênis. Então, é um ponto muito interessante, mas que faz total sentido, não é? Agora, tem muito, eu diria assim, 70% ou 60% do grupo, vamos pegar os 100 melhores do mundo, que não é fácil estar entre os 100 do mundo. Puta, difícil. As pessoas não têm ideia o que é ser 100 do mundo, não tem ideia do que é. A diferença do número 100 para o número 3 ou 4 é, às vezes, 2 pontos em 5 horas de jogo. Tá entendendo? Muito bem. Esse grupo, na sua grande maioria, são bem-sucedidos. A não ser, sempre tem aquele um outro que é meio xarope, cabeça no mundo da lua, ou se envolve em coisas erradas, entendeu? Mas a grande maioria acaba se dando bem. Isso aí é um exemplo que eu dou para os pais
não é? Aí sim você tem que fomentar o seu filho através do tênis. Olha as oportunidades, olha quanto relacionamento Sim. você vai criar jogando tênis, mesmo competindo. Você vai ter inimigo hoje que vai ser teu amigo amanhã. Relacionamento em negócios, Regis, é basicamente 90%. a Né? alma do negócio. Justíssimo. Marcelo, premiação, né? Você estava me contando lá fora. Eu acho que isso é um negócio interessante que a galera não sabe. Hoje todo mundo vê ali o cara ganhando Roland Garros e botando no bolso 2 milhões e 300 mil dólares, que não é pouco dinheiro. Sim. Conta como que era antigamente. E eu queria saber o porquê que mudou tanto. Tá. Uso muito em minha palestra, tem uma foto, posso até te mandar depois, Manda. da premiação de Roland Garros, 1969, tá? Se você procurar aí no Google, você vai achar. Afinal, foram 2 australianos, Rod Laver, que foi um fenômeno. Dá nome à quadra, inclusive na Austrália. Isso, e o Ken Rosewall, um outro australiano. Muito bem. O troféu do campeão era desse tamanho assim, olha, desse tamanho. O do vice era um chaveiro. Se você achar essa foto, você vai dar risada. Muito bem, mas o mais importante, o campeão levou o título de Roland Garros, ele levou 6 mil dólares. Caraca, o campeão. Só para fazer um paralelo. Torneio de Roland Garros, que acabou aí recentemente, semana passada. Se você está na chave principal, são 128 jogadores na chave principal. Se você perder na primeira rodada, você leva quase 100 mil dólares para casa. Para perder na primeira rodada, enquanto que em 69 o campeão, ao invés de levar os 2 milhões e 300 que se paga hoje, talvez até um pouco mais, ele levou 6 mil dólares. Por que isso aconteceu? Né? Agora eu vou responder a tua pergunta. Uma coisa que não existia, e hoje é assim uma ferramenta gigante, é o marketing esportivo. Marketing esportivo. Foi aí que o tênis e o esporte em geral virou a chave. Não é? Começaram a entrar as marcas esportivas, as grandes marcas multinacionais querendo linkar a sua imagem junto a esses jogadores e tantas outras coisas, os eventos. Você vê que loucura hoje em dia. Você não consegue arrumar ingresso para Roland Garros, para Wimbledon, que vai ser daqui 2 semanas, faz 6 meses, não tem mais ingresso. E quando você acha, você vai pagar assim o preço de um carro popular. É uma nota. Absurdo. Absurdo. Não é? E você corre o risco do camarada se machucar e não ter jogo. Ou choveu, aí vai pro dia seguinte, mas no dia seguinte você já tem passagem marcada para voar. É um inferno, não é verdade? Então tudo isso aconteceu por conta do marketing esportivo, em todos os esportes. Não é uma coisa assim, como a população do planeta, né, na sua grande maioria, se identifica com vários e vários esportes, né? Principalmente o futebol, né? Não há a menor dúvida. Aqui, ó, 6-4, 6-3, 6-4 pro Rod Laver contra o Rosewall na final de 69. Olha aqui, e a Margaret Court ganhou o feminino. E, pô, que legal, né, velho? 69, hein, cara? Que loucura, né? Na raquete de madeirona mesmo. Madeirona, não tinha conversa. Como que era a corda? Nylon. Nylon. Depois começaram a aparecer uma tripa de carneiro. Que é muito cara. Ainda existe até hoje, mas é caríssimo, né? E você não pode jogar com tempo úmido, porque ela desfia. Era mais para inglês ver do que propriamente para o seu dia a dia. Mas o jogo era diferente. É isso que eu ia falar, mudou muito, né? Não, o jogo era muito mais lento, mas muito mais lento. Eu sou dessa época que o jogo era muito mais lento. Por quê? Porque o jogo era mais na habilidade, era na mão. Ninguém tinha, na época, consciência do físico que você tem hoje, por exemplo. O jogo sendo mais lento, por quê? Porque as raquetes eram muito pesadas e não despachavam a bola. Então você veja que hoje os jogadores, não sei se a câmera ia até ter trazido uma raquete, mas os jogadores seguram, né? Nós segurávamos uma raquete basicamente assim, e assim, e assim. Hoje eles jogam assim e a grande maioria com 2 mãos. Por que isso aconteceu?
essas raquetes com a alta tecnologia, né? Isso já tem, sei lá, 20 anos. Elas despacham tanto a bola que a velocidade do jogo é outra, né? Fazer um paralelo com quem gosta de automobilismo, é a mesma coisa que os carros na década de 60, 70 e essas máquinas de hoje, que são coisa maluca. Não dá nem para guiar mais um carro desse. É muito pela tecnologia, então, né? Pela tecnologia, pela fibra de carbono, da raquete. Tem de tudo, fibra, Kevlar, material da NASA, enfim. Basicamente, a tecnologia mudou o jogo. Consequentemente, por conta da velocidade do jogo, os jogadores entenderam que o jogo hoje é físico. Nesse alto nível, né, tá aí o Alcaraz na semana passada, 5 horinhas. Fim de semana. Você tá doido. No quinto set, que jogo, hein? De 5 horas e meia de jogo, o cara tava correndo como se estivesse correndo 100 metros rasos. E no dia seguinte tava em Ibiza. Tava ali, festejando ainda. Mas que jogo, hein? Que jogo. Você tá louco. Cara, dois monstros, né? Vou dizer uma coisa pra você, hein? Olha, não dá nem pra contar quantos bons jogos de tênis eu assisti na minha vida, não é verdade? Opa, imagina. Vi todas as finais de Nadal contra Djokovic, Federer contra Nadal, eu vi tudo isso aí. Mas um jogo como esse, e muitos amigos profissionais têm a mesma visão e concordam. Nós concordamos quase que uma unanimidade. Nunca vimos um jogo dessa qualidade. Então, olha, quem assistiu pode anotar. Bota no caderninho. Que realmente foi um dos maiores, se não o maior. Eles estão dos maiores da história. Eles estão um degrau acima, né? Dos outros hoje, os dois, né? É difícil. Não tem nenhum terceiro, assim. Eles estão um degrau. Não. E é um degrau bem alto, assim. É bizarro. Eu vou. É uma opinião minha, pessoal. Uhum. Eu acho que o único que pode eventualmente enfrentar esses jogadores, principalmente numa quadra de grama, é o Draper. O Jack Draper, né? O inglês. O canhotinho o inglês. Sim, que bateu no João, né? Que bateu no João. E hoje é 5 do mundo. Teve uma... 4, já imagina. 4, subiu os 4. Rápido. Por quê? Porque esse tenista é jovem também, ele tem todos os golpes. Canhoto, né? O que sempre leva uma vantagemzinha a mais. E na grama, como ele saca com muito slice, e o backhand dele de 2 mãos, mas ele também tem um bom slice, e voleia como ninguém, para quem gosta de aposta... É uma boa... porque ele vai pagar muito melhor que o Sinner, que o Alcaraz. É um jogo interessante. Tem 2 aspectos que é difícil a gente dimensionar. O inglês é fanático por tênis. Né? Pô, eu lembro do Tim Henman enchendo o saco do Guga, porra. Pois é, e o Tim Henman, por que o jogo dele era perfeito para a grama? Mas ele sofria tanta pressão da mídia e do público inglês para ganhar o Wimbledon, que ele não conseguia ganhar o Wimbledon. Tá entendendo? O que pode acontecer com o Draper? Sentir essa pressão, porque eu tenho amigos ingleses, né, do tênis. Não, o Draper vai ganhar, não vai ganhar. Pode ser bom como pode ser ruim. É aquela coisa, muitas vezes a torcida ganha o jogo para você, mas ela também pode fazer você perder o jogo quando você não aguenta aquela pressão. Pesa, né? Mas é assim, quem eu vejo mais perto para fazer frente para esses dois numa quadra de grama. No saibro, mesmo na quadradura, pode até ganhar, mas eu já não acredito tanto. Difícil, né? Cara, eu queria falar um pouquinho, Marcelo, do Meligeni e de como que foi. Queria que você falasse um pouco do começo dos anos 90 ali, quando você teve com ele em Roland Garros, o que você via ali, tanto no Meligeni, tá, como no Guga, né? Porque a gente lembra, na verdade tem uma galera, tem o Marcos Daniel, tem o Ricardinho, foi uma geração, teve o Alexandre Simoni, o Sareta, uma geração muito boa do Brasil, assim, depois do Jaime, acho que o Jaime que capitaneou tudo isso, né, na sequência do Jaime. Eu queria que você falasse, como que era isso, como que era essa relação, como que foi estar lá em Roland Garros com esses caras, né, e quanto que você realmente acreditava no Fininho, porque ele tinha um coração gigante.
mas tecnicamente ele não era um baita de um tenista, né? Como que foi isso? Explica isso pra gente que eu acho muito legal. Muita gente do tênis, principalmente, colegas profissionais, me faziam essa pergunta, não é? Eu conheci o Fernando quando ele tinha 9, 10 anos de idade, nos torneios infantis, infantos juvenis, e na época eu treinava assim um fenômeno, era o João Fonseca da época, chama Marcelo Saliola. Marcelo Saliola. Né? Fenômeno em todos os aspectos. Jogava muito, né? Mas parou muito cedo, não queria aquilo para a vida dele, com todo respeito, cada um tem que saber aquilo que quer para a própria vida. Inclusive tem uma pergunta de um apoiador que vai nessa linha do Saliola. Eu vou até fazer depois, mas por favor. Legal, muito bem. E o Fernando tinha o seu treinador de clube, o Nunes, mas ele era o cara mais magro do circuito. De todas as crianças, ele era realmente o fininho. Ele era o fininho. E não era alto também, né? Não, normal. Nem alto nem baixo, mas normal. Mas ele sempre, já naquela época, ele estava sempre ali, semifinal, às vezes ia para uma final, quartas de final. Ele mais perdia do que ganhava para um outro bom jogador que eu treinei um período também, William Kyriakos, um excelente infanto-juvenil brasileiro. Mas ele tinha um backhand horroroso. E continua tendo, hein? Ele sabe disso. Não? Ele fala, eu vejo ele falando. Ele não esconde. Muito bem. Mas sempre teve uma coisa que me chamava a atenção. Primeiro eu percebia que os pais estavam sempre apoiando, mas sem aquela loucura, aquela paranoia, né? Ele tinha, eu acompanhei ele dos 10 até os 15. Depois a avó dele morava na Argentina. E aqui no Brasil, o momento era ruim de confederação, de torneios. Ele foi fazer uma experiência, foi morar com a avó dele, ficou em Buenos Aires por 2 ou 3 anos. A Argentina já era um grande nome do tênis internacional. E foi uma ótima experiência para ele. Tanto do ponto de vista de vida, né? Se virar sozinho, arruma sua cama, faz sua comida, pega o ônibus, vai treinar, volta, não tem papai e mamãe por perto. Deu uma maturidade muito grande para ela essa experiência. Com 18 anos, quando ele saiu do juvenil, e ele jogou bem, até 18 anos ele jogou muito bem, ganhou o Orange Ball, ganhou o Banana Ball, jogando pela Argentina. Aí ele voltou para o Brasil e aí vem o problema. Quando você sai do juvenil, se você não é um excepcional e você entra no profissional, se prepare para tomar cacete para perder. Porque você vai jogar contra aqueles caras que estão há 10 anos no circuito. E para você ultrapassar essa barreira, não é mole. Nesse período, a irmã dele, a Paula, que é mãe da Carol Meligeni, ela trabalhava para mim numa das minhas academias. E o Fernando vinha no final da tarde. E eu estava na quadra com Cássio Mota, com Saliola, com Kyriakos, com André Vieira. E, aquele treino, aquela coisa organizada, preparador físico. E eu vi o Fernando, que ele vinha lá para buscar a irmã, para ir para casa. E, só perdendo, não tinha patrocínio, não tinha dinheiro. Não. Estava indo já assim, entendeu? Meio que pensando, será que eu paro, será que eu continuo? E aí eu fiz um convite para ele. Eu falei, Fernando, você tá... Eu falei, tô ferrado. Você quer vir treinar com a gente? O olho dele ficou desse tamanho. Ele tinha 18 nessa época. Ele tinha 18 para 19. Para 19. É. Bom, no dia seguinte, o primeiro a chegar na academia foi ele. Você está entendendo? Com umas raquetes. Eu não vou falar marca por ética profissional. Sim. Mas uma grande marca, mas na época a raquete era assim, horrorosa, de papel, tudo trincada e não tinha dinheiro para comprar e ganhava uma e para conseguir mais uma tinha que pedir aquelas coisas. Bom, aí eu organizei toda essa parte dele, né? Consegui com a Wilson bom patrocínio, a rainha
da Alpargatas, que era a grande marca esportiva no Brasil. Eu lembro do tênis rainha. Tênis rainha, né? Porra, eu lembro. Seleção de voleibol, era rainha. E rainha, porque os importados não chegavam, como tem hoje no Brasil. Sim. Muito bem. Eu já tinha contrato com a rainha, os meus jogadores tinham. Pus o Fernando com rainha, consegui patrocínio com cartão solo, com liso. Pô, de repente tinha dinheiro. Aí todo mundo falava assim pra mim, não vou falar os nomes porque pega mal, né? É justo. Falei, Marcelo, o que você tem na casa? Você é louco, porra. Vai treinar esse magrelo feio que não consegue pôr um backhand na quadra. Eu sempre falava o seguinte: o que ele tem de pés e pernas, ninguém no Brasil tem. E poucos no mundo na época tinham. Michael Chang era um cara muito rápido e tal, mas ele de perna estava nesse nível. Sim. E tinha um coração muito maior do que o biotipo dele. Sim. O moleque mostrava os dentes. Sangue no zóio. Mostrava os dentes, encarava aqueles marmanjão de 2 metros pô, ele fazia o diabo na quadra. Né? Muito bem. E assim foi o começo. E foi muito rápido. Mudei algumas coisas. Ele teve um problema muito sério. Isso é uma dica para o infanto-juvenil. Quando você é um bom infanto-juvenil, o infanto-juvenil é a fase do processo que você tem que tentar fazer coisas novas com o seu jogo. Justo. Não importa o resultado. A hora de arriscar, né? A hora de arriscar, de tentar, enfim. Quando você começa a ganhar muito cedo, o juvenil, infanto-juvenil, ele começa a jogar para não perder. Por quê? Já tem pressão, às vezes já tem um patrocíniozinho, ele não quer perder a posição dele no ranking. Então, aqueles anos que são importantes para você evoluir, eles acabam perdendo. O que acontece quando eles vão para o profissional? Ficar com aquele joguinho de fundo de quadra, levantando bola, esperando o outro errar, vai tomar pau. Foi o que aconteceu com o Fernando. Ele tomou pau, né? Naquela saída do juvenil para o profissional, até a gente começar a trabalhar, ele perdeu assim 6, 8 meses, não ganhou um jogo. Imagina um moleque que só está acostumado a ganhar nos juvenis, começa a pirar. Aí eu mudei o jeito dele pensar na quadra. Primeiro mudei o saque dele, a postura dele dentro da quadra, e qual que é o teu melhor golpe? É o forehand? Eu quero me preocupar com o teu forehand, não estou tão preocupado com o teu backhand. Porque um cara que joga tênis há 10 anos, você tentar mudar, você consegue melhorar um pouco, mas não vai melhorar muito. Aquilo já está na tua memória muscular. Muito bem. E aí criamos uma estratégia de jogo para ele usar, como ele tinha muita velocidade, para usar o forehand. Por exemplo, todo mundo que ia jogar contra ele entrava na quadra, só vou dar bola no backhand do Fernando. Muito bem. Era exatamente o que a gente queria. Porque o jogo era mais lento do que é hoje. Diga-se de passagem. Sim. Ele muito rápido, ele fugia para a melhor bola dele. Qual que é a melhor bola dele? É bater, canhoto, né? É bater o forehand daqui para lá. Então, quanto mais os camaradas jogavam aqui, mais vinha a bola para ele onde ele gostava. E os jogadores chupetas e seus treinadores, cada vez mais, a quantidade de bolas que saíam um pouquinho tentando achar que o backhand dele, o que ele ganhava de ponto de erro não forçado dos adversários, era absurdo. E moldamos o jogo dele nesse sentido. Um cara todo torto, com backhand horroroso, isso, aquilo. Pô, fez uma carreira, chegou a 25, 28 do mundo. 23 do mundo. Não, acho que 25, por aí. Sim, é isso. Então, semifinal de Roland Garros, pô. Sim. 99. Foi. Aí ele já estava com o Ascioli. Tava com o Ricardo, né? Com o Ricardo, Muito bem. Não, mas cara, aí foi um processo que o Ricardo continuou, né? Foi uma continuação que eu fiz questão que acontecesse. Acho que foi um dos poucos técnicos do mundo que mandou embora o jogador, no bom sentido. Sim. Por quê? Eu tinha minha academia, 200 moleques treinando, minha esposa, minha filha, meu filho. Quando o Fernando entrou ali perto dos 50 do mundo, eu falei, Fernando, é o seguinte, vamos achar um treinador que vai ficar com você 11 meses por ano. Eu não quero um cara que tem família, que tem namorada, que tem noiva ou que tem seus próprios negócios. Você está num estágio que você precisa ter um camarada desse.
E você vai fazer o seguinte. Ele ficou louco quando eu falei isso para ele. Isso foi no final da temporada, assim, em dezembro. Eu falei, você vai, nesses 2 primeiros meses do ano, você vai viajar sozinho. Você vai ver quem está disponível no mercado e você vai escolher o seu treinador. Por que você? Porque é você que vai dormir 11 meses por ano com uma marmanjo no teu quarto. Exato. E assim foi, resumindo, logicamente, essa foi basicamente, Sim. foi basicamente o processo. Como que foi Roland Garros lá? Porque eu na minha opinião, aí né? Eu não entendo nada, né? Não entendo isso. Eu sou um curioso, um amante do esporte e de todos, então sempre vou atrás, mas eu acho o Roland Garros o torneio mais legal de assistir, mais charmoso, tirando o Wimbledon também é muito charmoso, tudo, mas o Roland Garros tem uma pegada assim, e é o verdadeiro tênis, né? Porque, quantas trocas de bola, maratona, mesmo, como é que foi isso, chegar em Roland Garros com o Meligeni, inclusive também com o Guga, e depois o senhor comentou os títulos do Guga na Record à época, né, 2000, 2001, no Bi, no Tri, 97 foi na Manchete, se eu não me engano, não era você que estava comentando. O primeiro ano foi na Manchete, não fui eu, aí o segundo título e o terceiro título eu fiz com o saudoso Rui Viotti. Na Record. TV aberta, Brasil inteiro, naquela época, uma das poucas vezes que a Record bateu a Globo num domingo de manhã, imagina. Genial, velho. Foi assim, né, a Record era pequenininha na época, sim, né? Sim. Hoje foi muito legal. Mas o Fernando, essa história já contei várias vezes, mas vamos lá, vai. Ele estava voando, estava ganhando o torneio Challenger, estava ali. Porra, eu peguei ele era 350 do mundo, de repente ele estava de 150, foi muito rápido esse processo. Um aninho ele... Menos. Eu falei, Fernando, é o seguinte, você vai jogar o Qualify de Roland Garros. Temos um problema. Talvez com o teu ranking você não consiga nem entrar no Qualify. Mas temos que arriscar. Porra, você acha? Sim, senhor. Temos que arriscar. Porra, eu boto fé em você. Você está jogando bem. Você vem jogando bem. Temos que pensar grande. Aliás, esse é um problema, um grande problema do tenista brasileiro. Pensa pequeno. Complexo de inferioridade. O cara passa a vida inteira jogando Qualify de torneiozinho de 5, 10 mil dólares e ele tem que ganhar hoje para poder almoçar amanhã. Porra, não vai aprender nunca esse jogo. Não é? Tanto no masculino como no feminino. Não vou citar nomes, mas um número exagerado nesse processo. Muito bem. Vamos fazer o seguinte, Fernando. Você vai para a Europa 3 semanas antes do que eu. Você vai jogar torneio aqui, não me lembro dos países, faz tanto tempo. E eu vou chegar 3 dias antes do Qualify de Roland Garros. Nós vamos ficar nesse hotel, a gente se encontra nesse hotel. Naquela época não tinha fax, não tinha internet. Puta que mão de obra, arrumar as coisas, mas tudo bem. A Sônia, minha esposa, sempre ajudou nessa parte administrativa, a logística do negócio. Muito bem. Isso é bom casar bem, né, velho? Tem que casar bem. Né? Ele falou que a maior escolha que um homem faz na vida é com quem que ele vai casar. Pois é, eu tô Você não escolhe teu filho, você não escolhe teu pai. A maior escolha de um homem é a mulher que ele vai casar, cara. Eu tô casado há 50 anos, imagina. Parabéns, cara. Loucura. Mas vamos lá. 4 dias antes, um dia antes de eu pegar o meu avião, estou na academia, e a secretária me chama, seu Marcelo, o Meligeni está na linha, está ligando da, não sei se era Tchecoslováquia, da Hungria, sei lá. Aí, e aí, Marcelão, tudo bem? Aí falou, Marcelão, acho que vamos fazer um negócio diferente. Eu falei, como assim? Não, sabe o que é? A maioria desses caras que estão no Challenger, que são os torneios que eu estou jogando, eles vão jogar o Qualify de Roland Garros. Eu estou pensando em fazer uma coisa, vai ter um torneio na Tchecoslováquia, na semana do Qualify, que vai estar vazio, vai ser um torneio bom para fazer uns pontos. Meu amigo, a sorte dele é que ele estava muito longe de mim. Hoje eu sou um cara calmo, eu era muito bravo, né, muito disciplinador e tal. Bom, eu quis comer ele pelo telefone. Não deu 2 minutos, eu falei, não, tá bom, te vejo no hotel. Ele conta essa história muito mais engraçada do que eu contando, está entendendo? E foi ali que virou a chave da carreira dele.
Por quê? Ele foi um dos últimos a entrar na chave do Qualify. Ele conseguiu entrar na chave do Mas Qualify. foi um dos últimos ali. Ele era tipo 180, fechou 182, vai. Caraca. Muito bem. Ganhou a primeira rodada, ganhou a segunda rodada, ganhou a terceira rodada. Entrou na chave principal. Chave principal. Ganhou a primeira rodada, ganhou a segunda rodada, ganhou a terceira rodada. Pegou Sérgio Bruguera na quarta rodada, que era o rei do saibro, tinha ganho o Roland Garros no ano anterior. Ele ganhou 93, 90, foi 94, então. Ele ganhou 2 ou 3 vezes também. É. E aí, porra, meu, imagina, segunda semana, né? Pouquíssimos jogadores brasileiros jogaram a segunda semana de um torneio Grand Slam. Não conta numa mão. Sim. Muito bem. E aquele oba-oba todo no Brasil, aí já tinha mídia lá, já tinha todas as emissoras e não sei o que e tal. Aí contra o Bruguera, porra, no segundo estádio, né? Imagina, o moleque que tava jogando uma semana antes, um qualify lá, não era nem Roland Garros o quali na época, era num clube paralelo. Os jogadores do qualify não podiam usar as quadras de Roland Garros. Cara, que bizarro. Era um clube que ficava lá, 4 esquinas de Roland Garros e, bom, de repente ele estava lá no segundo estádio de Roland Garros e... A Suzanne Lenglen, né? Não existia, nem existia ainda. Não existia? Foi construída no ano seguinte. Caraca. Isso foi em 92, 93, já lá inauguraram, acho que 94, 95. Muito bem. Sérgio Bruguera, fenômeno, né? Pô, fenômeno, a Espanha inteira lá, aquela coisa toda. Então eu, minha mulher, o Guga estava assistindo, o Larry, tinha mais o Márcio Cal, tinha os juvenis que chegaram ali para a segunda semana para jogar o juvenil, e a gente arrumando ingresso para os moleques, esse negócio todo. Aí o primeiro set, puta, ele me toma acho que 6-1 ou 6-2. E nervoso, né? Todo acuado, acanhado. E, porra, meu. Segundo set já foi um pouquinho mais difícil, mas foi acho que 6-3, uma coisa assim. Bom, no terceiro set, ele se solta. Ele se solta. Começa a gostar do jogo, a ver que o outro lá... Também não é tudo isso. Pô, jogo é jogo, né? Jogo é jogo. Eu pus isso na cabeça dele. Lute com as armas que você tem, não importa quem está do outro lado. E vai. Ele teve, se eu não me engano, 5-4 e saque, ou 4-3 e saque para deslanchar. E o Bruguera já brigando cada ponto com o pai dele, que era o treinador dele. E eu estou ali perto, só ouvindo, porque, pô, a minha direita não anda, esse moleque devolve tudo. O cara já entrando em parafuso. Bom, quando o Fernando realmente teve a chance, ele teve o saque para ganhar o set, e poderia, não digo que ele ia ganhar, mas o negócio ia complicar. Sim. Ia complicar. O outro já meio, o Fernando podia jogar 10 horas seguidas, pesava 25 quilos, não cansava nunca, tá entendendo? Sim. Muito bem. Aí ele respeitou, isso é muito comum de acontecer, você respeita aquele cara que é o fenômeno, que é um ídolo, e o Bruguera foi lá e deu uma enrolada e ganhou dele. Bom, maravilha, bela campanha e tal, mas olha... Oitavas, cara. Olha o que é a atitude de um treinador. E isso aqui eu fico meio bravo aí com alguns colegas que estão sempre passando a mão na cabeça dos moleques. Acabou o jogo, e tomou banho, não sei o quê, todo mundo ali, autógrafo, e pô, pegou um cheque, que na época ele nunca tinha visto... garotinho! Mas olha, se eu não me engano, na época, aquele cheque foi de $30 mil. Porra. Não, hoje seria quarta rodada. 300 mil. Você é mal mais. Daí. Vou até pesquisar aqui para ver quanto que é. Mas seria um número muito grande. Muito bem. Aí quando nós esfriamos a cabeça, eu nunca gostava de falar nada sobre o jogo depois da partida. Sempre esperava, tanto eu como ele, esfriar a cabeça, porque de cabeça quente nada dá certo. Muito bem. Aí quando esfriou, tal, estamos voltando, né, com o transporte do torneio para o nosso hotel. Eu, ele e a minha esposa. Aí, porra, Marcelão, foi demais, hein, puta. Olha, ele tomou uma das maiores broncas da vida dele. Tá entendendo? Por que, Regis? Eu falei, você é um bosta. Você podia ter ganho esse jogo. Você respeitou o cara. Você acha que tá bom o que você fez? Você podia ter feito muito mais. Porra, pus minhoca na cabeça dele. Porque é isso que dá confiança pro cara. Sim. O cara tem que entender, tem que acreditar que ele pode mais. E outra, o cara que gosta de você, é teu amigo, ele fala as coisas que você precisa escutar.
Ele não fala as coisas que você quer ouvir, Imagina. né? Se você achar que o cara é teu amigo, que ele fala as coisas que você quer ouvir, pense 2 vezes. Não é verdade? Nós poderíamos fazer aqui um programa desse só falando das experiências com ele, está entendendo? Eu imagino. Por isso que ele fala, né? Então, no teu livro tem uma boa parte que fala só dessa relação com o Meligeni, né? Mas quando eu escrevi, ele ainda estava jogando, tá? Eu não podia falar muito. Entendi, você deu uma Entendeu? segurada. Deu uma segurada. Mas, oitavas de final, 2025, 265 mil euros. meu Deus do céu. Daí dá 1.300.000, Hoje, mais ou menos. Hoje 200 seriam uns 320 mil dólares, mais ou menos, seriam 1.800.000, imagina, reais. Cara, que Imagina. Porra. Imagina. E como que era? Explica também, já que a gente tá falando da premiação, como que funciona a questão do técnico e o atleta? Como que é essa relação de premiação? Como que eu sempre tive essa dúvida e acho que é um momento bom pra eu tirar ela, Sim. já que você tá aqui e teve essa experiência lá. Como que funciona essa relação de pagamento, né? A relação comercial entre o... Não existe uma regra única, uma regra básica. Ou seja, cada jogador, principalmente de acordo com o seu próprio ranking, ou com a idade, ou se ele está começando, você estipula um percentual. Não é? Tem técnicos que trabalham com salário fixo, independentemente de resultado. Tá. Tem jogadores e técnicos que preferem fazer um percentual de performance. Não é? Eu vou generalizar, mas é muito difícil porque cada caso é um caso. Claro que um Nadal, um Federer e um Djokovic não vão pagar 10, 15, 20% do valor dos prêmios, que é muito dinheiro. Sim. Não é? Mas, em média, pegando o cara que é 300 e os top, vamos falar em 10%. 10% do valor da premiação. Em alguns casos, o técnico tem participação nos patrocínios ou nos bônus, mas não existe assim uma praxe, como era na minha época. Na minha época era assim, 20% de todos os prêmios que o jogador ganha. 20%. 20%. Porque era... Justo, cara, bem justo. Não, e era baixo. Se não fosse isso, o 6 mil técnico dólares, não pagava as contas. O técnico não pagava as contas, tá sim, entendendo? Sim. Então, cada caso é um caso. É muito individual. O cara, ele acerta ali o que o cara aceita. É uma negociação. Uma negociação. Por exemplo, o que você prefere? Ganhar 50% do Gustavo Reis, que é número 150, 170 do mundo? Sim. Ou você prefere ganhar 2% do Djokovic? Então é muito relativo. Entendi. Eu queria ainda pegar essa parte aí, eu queria que você falasse um pouco do Guga, né? Primeiro, o que você via nele lá atrás? Por que ele era diferente? Tá? Uma coisa. Segundo, como você acha que foi a condução da carreira dele? Porque, quer queira ou quer não, ele teve uma carreira curta. E poderia ter sido muito mais brilhante, vamos ser bem sinceros aqui, né? Então, digamos que ele ficou na crista ali, jogando mesmo em alta performance durante uns 8 anos, mais ou menos. Vamos colocar até 2004, que acho que foi o ano que ele ainda estava... que ele fez quartas de Roland Garros, que ele ganhou do Federer na oitava, daquele 3-0, 6-4, 6-4, 6-4. De 96 até 2004, é pouco tempo, né? Por causa de lesões e tudo. Então, por que ele era diferente? Como você acha que foi a condução da carreira dele? E por último, o Brasil tirou proveito do fenômeno Guga, do ponto de vista de país mesmo, de melhoria de infraestrutura, de novos atletas. Como que você vê essas 3 questões? Muito bom. Bom, em primeiro lugar, né, também conheci o Guga com 11 anos de idade e estava em todos os torneios nacionais, infantos juvenis e sul-americanos, por conta dos meus jogadores também. E é curioso, porque ele até seus 15, 16 anos, ele não era assim, de longe o melhor juvenil do Brasil. Ele estava sempre chegando ali, semifinal, uma final, ganhava um torneio, perdia em quartas de final do outro, mas é aquilo que nós falamos anteriormente. Ele estava sempre buscando, treinando um jogo agressivo e ele perdia muitas vezes até por tanta agressividade que ele tinha no jogo dele. E, na minha opinião,
essa sempre foi a grande característica dele, que fazendo um paralelo também, é a característica do João Fonseca. Não é? Ou seja, trazendo para o Guga, eu nunca vi o Guga perder uma partida em toda a carreira dele, porque ele encolheu o braço. Eu cansei de ver ele perdendo alguns jogos que ele não precisava ter perdido, porque ele enfiava a mão na bola e não pensava muito. Entendeu? Ele queria ganhar o ponto. Né? E essa é a qualidade dele, né? A coragem, a audácia, né? Que é um negócio que é fácil você falar fora da quadra. Olha, na hora do vamos ver, você tem que ser agressivo. Chega lá dentro, meu amigo, o braço pesa 1 tonelada, as pernas ficam mole, não tem receita para fazer isso acontecer. Ou isso é da pessoa, ou dificilmente vai ser um desses fora de série. E o Guga era um desses. Com relação às lesões dele, aí eu já não estava tão de perto, né? Porque quando ele começou a chegar, foi no momento que eu não estava mais viajando com o Fernando. Né? Eu peguei a época dele, quando ele era um dos melhores juvenis do mundo, não é? E naqueles primeiros anos de profissional, e depois eu não acompanhei mais. Em 97 você já não estava mais com o Fernando, né? 97, no primeiro título. Não. E é difícil a distância a gente saber realmente o quanto ele sentia, o quanto foram bem sucedidas as cirurgias que ele fez, o quanto foi correto o tipo de tratamento pós-cirúrgico que foi feito, se foi muito, se foi pouco, se foi exagerado, se foi o correto, até porque a medicina esportiva naquela época, ela não tinha a tecnologia, não tinha o conhecimento que era outra coisa. A cirurgia que ele fez foi proscrita. Você como médico sabe muito melhor do que eu. A cirurgia que ele fez foi proscrita, não se faz mais. Então você veja que os recursos eram outros, né? E eu acompanhei depois, como comentarista da Record, quando ele ganhou o 2º e o 3º ano de Roland Garros, não é? Ali eu conseguia ver de perto o sacrifício que ele fazia para jogar. Ele jogava com dor, à base de anti-inflamatório, de analgésicos, essa coisa toda, e muito mais focado na quadra, como é que está indo a minha dor, do que propriamente no jogo. Entendi. Então, uma carreira curta por conta disso. Mas 97, quão surpreso você ficou, cara? No primeiro ano? No primeiro ano. Porque assim, cara, foi um bagulho meio que inacreditável. Foi mais ou menos, né? O que o João Fonseca fez, assim, na devida proporção, naquele Rio Open do ano retrasado. Não, do ano passado, né? Do ano passado, que ele ganhou do Arthur Fields na primeira rodada, ganhou do Garim na segunda. Isso aí, foi, entendeu? E o Guga era número, se eu não me engano, era número 50 do mundo. Ele era número 67, se eu não me engano. Imagina, né? O cara 67 do mundo e depois ganhou Roland Garros. Então, a surpresa foi para o mundo inteiro e também para ele. Para ele também. Para ele, para o técnico dele. Foi um negócio assim absurdo, não é? E em 93, foi naquela história do Fernando, que chegou na 4ª rodada, eu e o Fernando, nós sempre íamos assistir os jogos do Guga no juvenil, porque na segunda semana começa o juvenil, nesses torneios do Grand Slam. E eu vi uma coisa impressionante, ele tinha 16 anos, 16 para 17 anos, ele chegou na semifinal do torneio juvenil de Roland Garros, mas o que mais me impressionou foi nas quartas e finais, no tie-breaker do 3º set, quando os moleques nessa idade estão mais... Porra, meu, ele dava a mão. Bordoada para tudo quanto é lado. E eu falava, Fernando, esse moleque vai jogar tênis. Tá entendendo? Mas ninguém podia imaginar naquela época que nós íamos ter alguém, um do mundo. Se alguém falar para você... Mentira. Não, eu vi essa... Mentira. Papo furado. Papo furado. Papo furado. E aí, para complementar ele, você acha que o Brasil tirou proveito do ponto de vista, o tênis no Brasil hoje, né? A gente tá falando aí, acabou de fazer 25 anos que o Guga foi bicampeão em Roland Garros, acabou de fazer 25 anos, né? Você acha que 25 anos depois o Brasil tirou proveito desse fenômeno que talvez a gente não tenha mais? Veja bem, um número 1 do mundo já é para poucos. Aí você ainda pega no Brasil, um país que teoricamente no tênis nunca foi tudo isso, né? Apesar de ter muito praticante.
Você acha que a gente conseguiu tirar proveito desse fenômeno? Não, naquela época não tiramos proveito por uma razão natural, ou seja, do mesmo jeito que ele surpreendeu até a ele mesmo ter ganho o Roland Garros, essa coisa toda, a gestão do tênis brasileiro, não é? Das federações e confederações e das marcas esportivas, também não estavam preparados para aquele fenômeno. Foi tudo muito rápido, muito de repente. Então, nós perdemos ali uma oportunidade interessante de termos crescido, principalmente do ponto de vista mercadológico, né? Aí foi um gap que ficou. O que de bom está acontecendo nos dias de hoje com relação ao João Fonseca? As gestões de algumas federações e da confederação melhorou radicalmente, né? O que é raro no esporte brasileiro. Mas eu posso dizer que temos algumas federações muito bem estruturadas, confederação muito bem estruturada, um ótimo trabalho do ex-presidente Rafael Westrup, não é? Os clubes, as escolinhas de tênis, os cursos de capacitação para professores, isso hoje está muito bem estruturado, projetos sociais. Então, hoje o panorama é completamente diferente da época. Tanto é que o João Fonseca, que ainda está longe de ser um do mundo, né, mas já é um fenômeno, é por conta disso tudo. E principalmente, Regis, por isso que nós estamos fazendo aqui agora. Sim, né? perfeito. Ou seja, redes sociais, não é? A divulgação do tênis através de inúmeras plataformas, é isso que está fazendo o tênis tirar proveito do que está acontecendo. Puta, sensacional. E, inclusive, já me dá até um gancho para uma outra questão. Redes sociais, né? A gente está falando de um esporte que a gente falou no começo até, que cobra muito mentalmente do atleta. Você falou, ele tem que estar 100% focado ali. O que hoje é muito difícil, né? Essa porcaria aqui. Tem coisa boa, mas tem muita coisa ruim. Claro. Isso aqui é um instrumento que ele pode ser muito bem utilizado, mas também pode ser muito mal utilizado, né? Especialmente para quem está num alto rendimento. Que foi o que você falou. A diferença do número 5 do mundo para o número 100 são 4, 5 pontos em um jogo de 4 horas, né? Como você vê, especialmente para essa galera mais nova que está chegando, aí a gente tem obviamente o João, né? Mas também tem as meninas mais novas, a Nawane, a Vitória Barros, tem o Bonini também, que é um baita do moleque que parece que vai chegar longe. Como que você vê a relação das redes sociais com esses atletas mais novos e como que eles devem encarar isso? Me parece que o João faz um trabalho bom em relação a isso. Não sei se é da família, se é o técnico. É muito difícil a gente cravar o que deve ou o que não deve fazer, né? Eu enxergo assim. Algumas pessoas, se leem uma crítica a respeito de um Zé Mané qualquer, são capazes de não dormir à noite, de ficarem magoadas, depressivas, essa coisa toda. Tem um grupo menor que dá risada. Sim. Que dá risada. Que é o jeito certo, né? Que é o jeito certo. Vai fazer o quê, né? Mas não é fácil. Não é fácil, né? Eu talvez estaria num grupo de pessoas que ia ficar uma onça se alguém que não sabe nem o que é uma raquete de tênis começa a falar abobrinha. Mas cada um é cada um. Então eu acho que cada um tem que ter consciência do quanto aquilo pode te prejudicar ou do quanto aquilo é uma distração saudável, que você se diverte e consegue levar numa boa, não é? Então, depois deixa essa imagem que eu quero falar dela lá. Não sei dizer qual seria a melhor coisa, porque você deixar também uma pessoa, um jovem, principalmente jovens, né? Estamos falando de jogadores que são jovens. Você deixar um jovem totalmente alienado nos dias de hoje, de um celular, de um iPad ou coisa parecida, não sei também se seria saudável. Então, acho que vai muito da consciência do treinador, da família e do jogador.
saber até que ponto, pô, eu me divirto, eu divulgo, me relaciono com um monte de gente e por aí vai. Você conheceu o Guilherme Teixeira, né? O Sim, treinador do João, o próprio João, sim. né? A gente estava até me contando, eu queria que você contasse como que foi do Challenger no Paraguai, que tem em Assunção mesmo, né? Foi em Assunção, do ano passado. Como que foi isso daí? Conta pra galera, que é uma história bem bacana. O Guilherme Teixeira, por sinal, foi um dos primeiros. Como nós estamos com esse livro aqui na cabeceira, ele sempre comenta que foi o primeiro livro de tênis que ele leu na vida. Não é? Isso há, Que da hora. 20 anos atrás, ou mais até. Foi 95, 96, bom, não importa. E eu troco, assim, com alguma frequência, mensagens com ele, principalmente, assim, depois de jogo, motivo, e não entro na parte técnica em absoluto, Eu sei exatamente como ele pensa, como ele trabalha. Acompanhei muito de perto o trabalho dele no Paraguai, que você mencionou, há um ano e pouco atrás. E esse campeonato foi curioso, né? Porque eu tenho bons amigos no Paraguai, né? Inclusive um que é o Vitor Pet, que chegou na final de Roland Garros em 79, pouca gente sabe, perdeu do Bjorn Borg na final. E o Paraguai ia fazer um challenge de $75 mil. E foi logo depois, a data era assim, um pouco depois daquele Rio Open, que o João surpreendeu. E aí eu cutuquei lá os paraguaios, né? Nos bastidores. Olha, tem um moleque no Brasil, olhem com carinho, com atenção. Esse moleque. Eu não sou de falar de moleque nenhum, Regis, Sim. porque é tão subjetivo, o tênis é tão louco que não dá para dizer. Mas esse moleque, quando eu vi ele jogando no Rio Open, eu falei, puta, esse moleque, esse cara é diferente. Esse cara é diferente, não é possível. Aí eu dei minhas cutucadas de bastidores, tem alguma influência lá, e deram um wild card, né, porque ele não tinha ranking, para ele jogar esse Challenger. Ele devia ser tipo 600 do mundo. Muito bem. Aí, logicamente, que tinham lá os paraguaios, e com todo respeito, porra, dando wildcard para um brasileiro, tanto juvenil aqui no Paraguai precisando, e o outro que está voltando de uma contusão, não tem ranking, que pô, aquela história de vestiário. Normal. Bom, aí eu forcei, falei, pus o meu na reta ali um pouco, entendeu? Resumo da ópera, o moleque foi lá, chegou na final do torneio. Chegou na final, perdeu. Não é que ele ganhou uma rodada, não, chegou na final do torneio. E perdeu para um outro brasileiro, inclusive, o Gustavo Reis, que é um bom tenista também. Então foi uma experiência muito legal, mais legal de estar essa semana lá com eles e vendo o foco deles, o trabalho deles, do preparador físico também. E, olha, foi uma experiência muito bacana. Eu queria pegar uma outra passagem, como a gente está falando um pouco do João aqui, do seu livro, que fala assim, ó: o sucesso no tênis não se constrói em linha reta. São as derrotas, frustrações e momentos de dúvida que esculpem o caráter dos campeões, ensinando lições que ultrapassam as quadras. O quanto isso serve para o João, e aí eu já falo para todo mundo que tá fonsequizado e que gosta dele, para não ser bipolar do esporte, né? Numa semana ama o cara, e aí depois na outra semana, porque ele perdeu um jogo, virou... Destrói, né? Complementando essa sua frase, o próprio Federer falou que ele ganhou 51% dos pontos que ele jogou. Então, é um esporte que você vai cair muitas vezes. O mais importante, às vezes, é saber levantar, né? Como que você vê isso, né? E como você acha que o brasileiro, como torcedor, que não é um torcedor acostumado com tênis, pode falar o que for, não está acostumado, tem que enxergar. Porque também é importante nesse processo para ele, né? O como ele é visto pelos outros, né? Com certeza. Eu acho assim, Regis, eu acho que nós, onde eu incluo você, onde eu me incluo e tantos outros, né? Pessoal de imprensa principalmente, nós temos uma responsabilidade de dizer para esse grupo novo de torcedores ou de amantes do tênis, de falar exatamente o que você acabou de falar.
não é? Eu li até uma pesquisa na semana passada, você deve ter visto também, o maior ganhador de torneios de Grand Slam da história é o Djokovic, né? Djokovic 24. Com 24 torneios. Muito bem. Desses 24 que ele ganhou, ele perdeu 50 torneios de Grand Slam. Peraí. Se o maior ganhador da história desse esporte ganhou 24 e por 50 vezes ele não ganhou, acho que em poucas palavras dá para entender o que é esse jogo. Sem dúvida. Né? E a mensagem eu acho que é essa. Pessoal, vão ter que se acostumar a ver ele ganhando um torneio hoje e perdendo uma primeira rodada para um Zé Ninguém amanhã. É parte do processo, o jogo é individual, tem muitas variáveis, tem vento, tem chuva, tem a bola, tem a raquete, tem um torcicolo, tem uma unha encravada, coisa que ninguém vê, mas que acontece. E o nível está tão alto, está tão competitivo, que qualquer detalhe mínimo... alguém me falou que minha namorada saiu com meu melhor amigo. Porra, Fudeu. O moleque no dia seguinte está com a cabeça na lua e ninguém está vendo. Então vamos com calma. Tudo isso é parte do processo. E o que eu acho legal no João, que ele vai passar por isso. Não tem nem dúvida. Não tem nem dúvida. Mas a cabeça dele é um pouco diferenciada. A cabeça dele não é de um moleque de 18 anos. Sim, a maturidade, o foco, a inteligência dele, como ele se relaciona com a mídia, com o público. Eu acho... Tomara que eu não erre, mas eu acho que ele vai tirar de letra esses altos e baixos. Para ele não vai ser um problema, né? Bota a foto para nós aí, que eu quero mostrar aqui pro Marcelão. Acho que isso aí foi 69, né, Leozito? Olha o exemplo aí que eu dei. Olha o troféu do vice-campeão de Roland Garros. Fazia tempo que eu não vi essa foto. Mas olha, eu falei, não cabia nem na mão, mal cabia na mão dele. Olha isso, tamanho do troféu, cara. Parecia na mão dele. E olha a vestimenta também, dá uma olhada. Tudo de branco. Tudo de branco. Olha o público, tudo de terno e gravata. E parece um tricô, cara, isso aí. Né? Não, é lã. É lã. Eu sou dessa época. Eu sou da época que, para treinar no Clube Pinheiros, por onde eu joguei muitos anos, para treinar, eu tinha que estar inteiro de branco com camisa de gola. Isso para treinar na segunda-feira, 10 horas da manhã. Cara, você acha que isso atrapalhou o esporte? Você acha que você acha que isso fica um negócio muito elitizado e não democratiza? Né? Digo assim, do ponto de vista de mais oportunidades e tudo isso. Não que eu acho que a democracia seja uma coisa boa do ponto de vista político, mas isso é uma outra questão. A democracia tem seus problemas, tudo. Mas do ponto de vista de acesso, você acha que isso foi um problema no tênis? Sem dúvida, mas era a época, né? A época que usar paletó e gravata... É bonito, né? Era uma coisa de respeito, de ser chique, enfim. Eu concordo com você, Regis, que o tênis, durante muito tempo, ficou muito elitizado. Né? E até por conta dessas vestimentas, essa coisa toda. Então, essa abertura que houve, né? Com equipamentos, com os eventos, com televisão, deu oportunidade para a gente ter o que nós temos hoje. Né? Hoje, é até curioso, nessa época, se a final fosse um australiano contra um francês fez um ponto, é palminha, o adversário fez um ponto, é palminha. Hoje é torcida, hoje é Copa Davis, mais parecida com futebol. Não é? E, de uma certa maneira, os jogadores estão se adaptando a isso. Alguns anos atrás... Tem gente que reclama, né? Sempre tem. Sabe por quê? O que atrapalha, o que realmente atrapalha o jogador, você tem muitos apostadores ali no meio desse público. Os caras, quando estão lá desde as 9 da manhã, quando é 7 horas da noite, os caras já tomaram mamado. Quanto vinho, os caras já estão mamados, puseram uma grana forte, e os caras vão para atrapalhar aquele que ele não apostou. Puta, aí é muita sacanagem. Mas é o que está acontecendo. Puta, aí é ofensas, é gritar no meio do segundo saque, é falar umas bobagens. Isso incomoda o jogador. Você está entendendo? Eu vou dar um exemplo. Às vezes, você jogar num estádio com 20 mil pessoas,
atrapalha menos do que muitas vezes você jogar um torneio que tem 5 pessoas no alambrado assistindo, mas que estão lá para encher o teu saco. Pode crer. Eles entram na tua mente muito mais. Entendeu? Porque aqui é aquele negócio todo. Sim. Tem 10 caras ali, 5 caras torcendo, te ofendendo e muito próximo a você, você sai de giro. Pode Né? crer. E é isso que está acontecendo. É isso que nós precisamos tomar muito cuidado, e eu não vejo como controlar esse negócio. Porque o cara põe dinheiro, tem cara que põe o dinheiro de hoje para comer amanhã. Sim, Não é? doido, maluco. Tem os mamado ainda? Vixe, Maria. Então esse vai ser um episódio complicado de administrar. Tá tendo essa mudança, a gente tá vivendo isso, você acha? Já estamos. Já estamos. Nós vimos em Roland Garros, nós vimos no Australian Open. Vamos ver em Wimbledon um pouco menos. Mais tradicional, né? Mas a Inglaterra é uma das pioneiras no jogo. Não é? Tem os bookmakers, né? Aquelas casas de apostas. Isso já tem muito antes dessas bets todas que nós temos hoje. E a turma mama o uísque logo cedo. Sim. Vai ter também, mas como o ingresso é muito caro e ele é bem menor do que os outros torneios, você consegue ter um controle melhor. Mas que vai ter esse tipo de problema, e o jogador vai ter que se adaptar. Não tem outro jeito. Não tem outra Não tem outro opção. jeito. Mudou muito. É o que O cara vai xingar tua mãe, vai falar que você é feio, que você é gordo, que você é magro. Você vai ter que se adaptar. Uma outra dúvida que eu tenho em relação a essa época e hoje, outra foto. Que beleza, hein? Obrigado, Léo. Tá muito bom isso. A bolinha era diferente também? Branca? Mas e o peso? Não. Mesmo esquema. O que teve uma pequena mudança nos últimos anos é assim. Dependendo do piso, as marcas ou deixam a bola um pouquinho mais leve ou um pouquinho mais pesada. Ah, é? É. Para poder ter mais jogo. Para poder ter mais jogo. Inclusive, eu ouvi muita reclamação há poucos meses atrás, que os jogadores estavam se queixando. Começou a ter uma frequência muito grande de dor no ombro, dor no cotovelo e dor no punho. E qual foi a causa? Em determinados torneios, as bolas estavam muito pesadas. E aí, eles estão tentando, mas também é difícil, padronizar, porque cada marca tem a sua tecnologia, o seu material. As próprias quadras também, elas estão mais parecidas, né? Elas eram antigamente elas eram diferentes. Eu tenho a impressão que a quadra lenta era mais lenta, né? A quadra rápida era mais rápida. Isso. Hoje parece que elas estão meio que... Existe assim uma pressão, principalmente dos jogadores, em padronizar tanto as bolas como as quadras. Por quê? Você sai de Roland Garros, pega um ano lá que chove, aquela quadra pesada, aquela umidade, a bola fica mais peluda, mais pesada. Aí 2 semanas depois você está jogando na grama, né? Que é uma quadra rápida, a bola pula mais baixo e desliza. Então fica muito difícil para os jogadores se adaptarem tão rapidamente a essas situações. Você padronizando um pouco melhor a velocidade da quadra e o peso e a característica da bola, o jogo fica mais justo para todo mundo. Entendi. É uma ideia de equidade mesmo. É de equilibrar, uma coisa justa, vamos dizer assim. Entendi. Uma outra coisa que eu queria perguntar tem relação a busca de um equilíbrio, vamos colocar assim, entre alta performance, né, alto rendimento esportivo e formação acadêmica, principalmente para essa galera infanto-juvenil que está aí, que não sabe se vai para um lado ou vai para o outro, e você já disse aqui que o negócio é muito difícil. Não ache que você vai botar o teu filho lá e ele vai ser o próximo atleta profissional, porque essa não é a verdade. Como que é equilibrar isso, cara? O alto rendimento e a formação acadêmica nessa galera aí de 17, 18 anos que tá na dúvida. Até o próprio João, né? Tava indo pra Virgínia pra fazer o college, a faculdade lá, e no final ele acabou indo pro lado profissional. Como que é isso? É um momento muito delicado, né? Porque o sonho da grande maioria desses jovens com 17, 18 anos é se tornarem profissionais, viver daquilo, viajar, jogar torneios. E a maioria dos pais também gostam desse caminho, né? Porque financeiramente, se dá certo, ele é muito bom. Só que precisa para um grupo ínfimo, né? Põe pequeno nisso, né? O funil é muito estreito. Qual que é a minha recomendação, com toda a experiência que eu adquiri nesses anos todos?
Se o garoto com 17, 16, 17, 18 anos, se ele é um excepcional, mas excepcional, não excepcional no Brasil, excepcional de estar viajando aí, jogando esses grandes torneios e estar ali ganhando semifinal, e todo mundo vendo que... Bom, neste caso específico, que é muito raro, vale a pena você cortar o caminho e tentar ir direto para o circuito profissional. Certo. Se você é bom, ou só muito, muito bom, o caminho acadêmico é muito melhor. Por quê? Porque o nível de competição hoje do college, dos jogos universitários nos Estados Unidos, é altíssimo. É altíssimo. E você tem a estrutura de quadra, de treinador, de viagens, agregada à parte acadêmica. Ou seja, você vai ficar lá 4, 5 anos, se você percebe que você não dá para o negócio, pô, você teve uma experiência de vida, você vai falar uma outra língua fluentemente, você vai fazer durante mais 5 anos aquilo que você gosta de fazer, que é jogar, competir, e você está pronto para a vida. Não é? Se você, no circuito acadêmico, percebe que você está mais ganhando do que perdendo, nada impede do que você, com 22 anos, quando você se forma, 23 que seja, vai para o circuito profissional que você vai estar muito mais preparado. Justo. Entendi. Então, é um ganha-ganha, né? é um ganha-ganha, uma fórmula simples, mas que poucos têm consciência. É, né? Muito poucos. Você chegou a jogar nos Estados Unidos? Quando na tua época? Na minha vida aconteceu um negócio muito interessante. Eu, com 18 anos, eu ganhei uma bolsa para jogar por uma universidade, Corpus Christi, no Texas. Muito bem, eu ia ser o número 1 ou 2 do time. Nós tínhamos um jogador de Copa Davis na época, que eu encontrei com ele há 15 dias atrás, no aniversário de 80 anos do Thomas Koch. Que legal. E ele lembrou desse episódio. Olha o que aconteceu comigo. Mala pronta, passagem na mão, tudo preparado. E nós, olha o que era o tênis naquela época. Nós treinávamos às 6 horas da manhã, no Clube Harmonia. O Ayrton Cunha, que é o nome desse jogador, era jogador da Copa Davis do Brasil. Bom jogador. Só que ele trabalhava num banco. Assim, o jogador do Copa Davis trabalhava em banco. Puta que pariu. Então, o que ele... Ele tinha que treinar das 6 às 8 e pro banco. E depois pro banco. Muito bem. E eu, moleque com 17, 18 anos, porra, chegava antes que ele às 6 da manhã no Harmonia para treinar com o jogador de Copa Davis. Eu era ali o segundo melhor juvenil do Brasil na época. No dia, olha que é o destino. No dia da viagem, treinando com ele, eu fui pegar uma bola, rompi todos os ligamentos do meu tornozelo. Nossa. E naquela época eram 62 meses de gesso. Nossa. 2 meses de gesso, imagina. Hoje não põe nem gesso, mas põe bota. Muito bem, resumo da ópera. Não fui, perdi aquela temporada, aí as coisas mudaram, não fui mais, e aí tomei um outro caminho. Que doideira, cara. Doideira. Tem coisas que acontecem, né, que... É destino. Exato, que inexplicável. Inexplicável. E no final você se sentiu arrependido disso no final? Tipo, olha, não dá pra se sentir arrependido porque você não tem culpa, mas é uma coisa que você acha que faltou pra você? Sem dúvida nenhuma. Você acha? Sem dúvida nenhuma. Se pudesse voltar atrás, você não tinha ido treinar aquele bendito dia. Mas por um outro lado, aconteceram coisas tão boas na minha vida, né? Como meu próprio casamento, minha família, que tudo aconteceu porque eu fiquei no Brasil, não é? Que eu sinto não ter tido essa oportunidade, como eu sinto, né? Eu com 19, 20 anos, estava sempre ali, pelo menos os 10 melhores jogadores do Brasil, e eu não tinha dinheiro, não tinha oportunidade, naquela época principalmente, e não ia pedir dinheiro para meu pai, para ficar viajando, jogando torneio, aí começou a ter, a ATP começou a ser formada, eu não tive essa oportunidade. Mas, em compensação, a minha namorada, na época, que é minha esposa até hoje, ela engravidou, casamos, tivemos a minha filha, depois meu filho, aí eu não queria largar o tênis, aí comecei com um negócio de academia, que fui pioneiro no Brasil,
negócio de academias de tênis, e aí a vida tomou um outro caminho. Você vê Sim, sim. o que é o destino, por conta daquela torção no meu tornozelo. E como que como que foi esse negócio da academia? E como que tá hoje, né? Com certeza foi algo que foi muito bom para você, não só para você, né? Para muita gente que conseguiu aproveitar. Isso, como é que foi esse negócio? Conta um pouco pra gente, eu queria entender. Foi mais ou menos em 1973. Você tinha muito poucos clubes ainda para jogar tênis em São Paulo. Vou falar por São Paulo, né? Pouquíssimos clubes. Quem não era sócio de um grande clube não tinha a menor possibilidade de querer jogar tênis. E naquele momento, o boom mundial do tênis estava acontecendo, com Borg, com Jimmy Connors, Nastase e tantos outros, não é? E aí, juntamente com Paulo Cleto, que foi técnico da Copa Davis por muitos anos, o pai dele tinha um terreno ali no Brooklyn, perto da Ípica Paulista, que cabia exatamente uma quadra. Bom, nós fizemos ali uma quadra de saibro, ruim pra caramba, um vestiário feio, isso, aquilo. Mas eu tinha um nome forte no tênis, porque estava sempre ali jogando os torneios nacionais e essa coisa toda. A irmã do Paulo Cleto era a melhor jogadora brasileira na época, a Vera Cleto. Bom, nós tínhamos fila na porta, a gente podia cobrar o que queria, porque todo mundo queria jogar tênis, era chique, era bacana. O filho do bacana precisava jogar tênis para bem sucedido no futuro, aquela história, né? E foi assim que começou o negócio, e aí eu fui crescendo, e cheguei no ponto máximo, que foi essa grande academia em terreno próprio. Essa é uma história longa também, como é que eu conquistei isso tudo. E muito, muito resumidamente, essa foi a história das academias no que diz a meu respeito. E hoje você ainda você vendeu? Eu vendi já tem uns 12, 13 anos. Eu tinha uma área muito boa na Granja Viana, com 10 quadras. Caraca, 10 quadras. 10 quadras. Animal. Tem foto aérea dela aí no livro, o pessoal vai poder ver. E eu tinha salão de eventos, fisioterapia, ginásio, era um centro de treinamento completo. Foi da onde um monte desses moleques que hoje já não jogam mais evoluíram no tênis, não é? E aí, em 2008, mais ou menos, as grandes construtoras aqui em São Paulo abriram o capital. O pessoal começou a abrir o capital na Bolsa de Valores. E foram muito bem sucedidas nessa abertura. E eu comecei a ter fila de grandes construtoras perguntando se eu não queria vender o meu terreno. Eu nem pensava nisso. Aí vinha um, vinha outro, atendia por educação, para especular, ouvir qual é a proposta, qual não é. Eu, não. Bom. Aí numa sexta-feira à tarde, 4 horas da tarde, um calor danado, eu sem camisa, suado, treinando lá com a molecada. Aí me liga um amigo meu, dono da Proinvest, que é a maior imobiliária até hoje na Granja Viana, e fala: Marcelo, estou com um cliente aqui, ele está louco para ver sua área, porque eles têm interesse na sua área. Eu falei: puta, Hélio, 4 horas da tarde, estou todo suado, pode trazer, mas eu estou ocupado aqui, fica à vontade. Estou levando o pessoal aí. Aí entra lá esse meu amigo Hélio, que é o dono da Proinvest, o pessoal tudo terno e gravata, e eu ali, tudo bem, prazer, mas nem dei muita pelota. Tinha uma bolinha mais importante. Tava ali, dando treino. Eu ficava muito focado no treino, né? Aí eles ficaram até o final do treino. Eles ficaram 1 hora e meia lá. Quando era umas 5h30, 6 horas, aí eu fui lá, pus a camisa, sentamos lá no meu escritório. Olha que bacana, quantos metros, não sei o quê, bababi, bababá. E o senhor teria interesse em vender? Eu falei: interesse em vender eu não tenho. Olha que loucura. Quando a gente não quer, como as coisas acontecem. Eu não tenho interesse em vender. Mas eu aceito proposta. Não. Aí o camarada assim, de bate-pronto. Não, dá você a proposta. Puta, meu, sabe quando você dá um número? Foi jogar lá em cima. Um número para não vender? Uhum. Eu dei um número. Aí o cara: bom, nós vamos pensar o fim de semana que vem a gente entra em contato. Tudo bem, mas nem... Puta, já ouvi essa história. Segunda-feira, a
Imagina, isso foi na sexta. Na segunda-feira, ao meio-dia, me liga o Hélio, dono da Proember. Marcelo, você pode estar aqui 1h30, 2 horas? O pessoal da MRV A MRV, porra. quer fazer uma proposta. Eu falei, quem? MRV? Pô, Puta, gigantesca. quem são esses? Mas isso em Na época não era, né? MRV. Ainda falei assim, Cara de Minas Gerais. são aqueles caras que patrocinam lá o Atlético. Atlético Mineiro. Pô, eles estavam chegando em São Paulo. Ah. Chegando em São Paulo. Bom, vamos lá. Levei meu filho, um negócio que eu sempre fiz e faço hoje com meus netos, vai uma dica também. Sempre que possível, quando eu tenho uma reunião de negócios, eu levo ele junto. E hoje levo o meu neto, já levo ele faz tempo. E levo agora a minha neta, que está na GV fazendo administração. E que eu acho que esse é o aprendizado. Porra, fudido. É numa mesa de reunião, não é lá decorar. Um M&A desse, porra. Porra, meu, decorar um livro e colar na prova para passar de ano, entendeu? Isso aí ensina muito pouco. Bom, fomos para a reunião, pá, tudo bem, começa aquele papo furado de não sei o que e tal. Aí o cara falou, Marcelo, tivemos a reunião, fim de semana, com o conselho e tal, nós aceitamos a sua proposta. Pô, meu, me deu uma dor de barriga. Ai, meu filho tá do meu lado, deu uma cutucada na perna dele. Agora vai, garotinha. Tá aí agora. Agora já era, E né? agora? Aí eu falei, pô, que legal, tal, não sei o quê. Demorou um pouco pra eu digerir aquilo, né? Cara. Eu falei, mas eu tenho só um problema. Eu achei que esse problema ia melar. Como eu tinha um salão de festas e de eventos, isso foi no mês de maio, junho, eu já tinha casamentos e formaturas de escolas agendadas até o final do ano. Eu falei, olha, eu não posso entregar o prédio à academia antes do final do ano, por causa disso. Eu falei, não tem problema nenhum. Nosso projeto é só para o ano que vem. Puta, que coisa linda. Encaixou certinho. Encaixou. E aí os caras construíram o quê? Prédio? 180 casas. 180 casas! Tudo tá um terreno de 15, 16 mil metros, tudo assim, geminadinha. Sei. E foi um puta negócio. Cara, que sensacional. Parabéns, cara. E aí depois disso? Aí eu sempre gostei muito do mercado imobiliário. Né? Sempre gostei de comprar, reformar, vender, construir. Sempre foi assim no paralelo onde eu administrava os meus fundos, o dinheiro que eu ganhava. E aí eu fui firme nesse negócio. Aí comecei a incorporar loteamentos populares, tudo ali na minha região, Cotia, Itapevi, Caucaia, região que eu conhecia bem, né? Já estou lá agora, já tem 30 anos que eu moro na região. E deu certo. Mas nunca larguei o tênis. Não, mas não dá, né? Nunca larguei. Tá tão intrínseco na sua vida. Eu vou fazer a pergunta do apoiador. Leozito, você achou umas do Google aí pra botar aqui na tela pra gente? Vê se você chegou a dar uma procurada, irmão? Dá uma olhada, vê se consegue colocar. Vou fazer só uma perguntinha aqui do nosso querido apoiador. Olha que beleza isso aí. Rafael Bodas. E você falou, Dr. Rafael Bodas, oftalmologista de mão cheia aí. Parabéns, Rafa. Ele pergunta assim, ó, se você já parou para fazer um paralelo entre o Marcelo Saliola e o André Agassi. Fisionomia parecida, cabelinho na juventude depois careca, considerados rebeldes, ambos fenômenos do tênis e também que dizem que não gostavam de jogar tênis. O que você acha disso? Uma bela pergunta, Rafa. Ótima memória do nosso oftalmologista. Um abraço aí para ele, viu? Qualquer hora eu vou lá para você me consultar também. Aí, você me consulta aqui, eu vou te me consultar lá. Né? Brincadeira. Só faltou ele mencionar até a mesma roupa, né? Que o Agassi, que começou com essa história de shorts, jeans, com camisas muito multicoloridas, e o Salioli é por esse mesmo caminho, né? E tem um paralelo interessante. Eu não me lembro o ano, o Saliola tinha 15 anos. O segundo maior torneio juvenil na época era o torneio depois do Orange Bowl. Na semana seguinte eles jogavam Port Washington. E o Saliola ganhou esse torneio e ganhou na final da Grande Esperança. Era, na opinião dos alemães, era o sucessor do Boris Becker que estava chegando. E o Saliola deu a melhor pelota, encheu o moleque de bola ali, não teve nem jogo. Fenômeno. Muito bem.
Naquele momento, a ESPN, que era até uma emissora ainda pouco conhecida até nos Estados Unidos, fez um documentário com o Saliola. Caraca. Documentário com o moleque, falando, ele tem o toque do McEnroe, tem a devolução do saque do Jimmy Connors e tem o carisma e não sei o que do Agassi. Esse era o cara. Puta, o cara era um fenômeno. Fenômeno. E essa é uma história que dá também para a gente contar. E eu tenho contato com ele até hoje. Está super bem. Na Fazenda Boa Vista, né, que é um grande empreendimento animal. Em Porto Feliz. Ele é o rei do tênis lá. Ah, é? Dá aula, tem fila, ele cobra o que ele quer. E ele é muito carismático, muito simpático, trabalhador. Você veja, né, depois de tantos anos, ele ama jogar tênis hoje. E ele não gostava. Ele tinha essa habilidade, esse talento, mas ele fazia aquilo meio que, tá entendendo? A família gostava muito, os irmãos jogavam, foi meio que no embalo, mas ele é um fenômeno, tá entendendo? Então, o importante é que ele está muito bem hoje. Eu ficaria muito triste se ele tivesse sido extremamente bem sucedido no tênis, tinha todas as condições. Imagina, para mim, do ponto de vista pessoal, profissional, ia ser um cara. Peguei o Saliola com 9 anos de idade. Que doideira. Tá entendendo? Foi comigo até 17, 18, depois voltou um pouco, mas não quis também. Mas eu ficaria muito triste se ele tivesse tido esse sucesso todo e ganho muito, muito dinheiro, mas com a cabeça dele, a quantidade de besteira, ele quando moleque ia fazer, ia me doer o coração. Pelo menos o cara está em ordem, família, ajuizado, teve momentos ruins, né? Quando ele parou e foi fazer aquilo que um moleque, quase que um moleque normal de 18, 19, 20, o que faz? É balada, é festinha, é namorada, é a vida, né? Experimenta a coisa errada, a coisa certa, né? Ele é um moleque normal. Eu até brinco, né? O tênis de alta performance, nesse nível aqui, né, de Guga e tantos outros, é um jogo para o cara que não é muito normal. E não é nem um pouco saudável. Nem um pouco saudável. Quer dizer, tem que ser um cara muito extraordinário, para participar desse contexto e estar feliz. Porque se você também não está feliz, você não aguenta. Não é? Sim. Aliás, essa é uma dúvida agora com o Alcaraz. Você assistiu o documentário dele ou não? Eu não vi, mas já ouvi os comentários que a galera tá falando. Eu fiquei chocado. Não. Ele falando e discutindo com o Ferreiro e com outros, ele dizendo, não é um artista que fez o papel dele, ele dizendo, olha, eu quero jogar, mas tem que ser do meu jeito. Tem que ser, eu gosto de balada, eu gosto de sair, eu quero meus amigos, eu quero minha namorada, e se não for do meu jeito, não vai ser. Justo, tá certo, a vida é dele. Só tem essa, né? Talvez ele mude ainda, né? Ele é muito moleque. Cara, né? E ele tá fazendo isso, é isso aí, ó. Já tem 5 grandes slams. Né? Vai falar o quê? Vai falar nada. Vai falar o quê pra um cara desse? Não, e eles falam, né? E eu até concordo com isso, olha. Dá para levar do seu jeito. Mas se você pensa em seu cara, como foi o Nadal, o Djokovic e o Federer, todos os treinadores lá falam, desse seu jeito você não vai chegar. Será? Fica aí o ponto de interrogação. Aí que tá. Vamos deixar essa no ar para os nossos amigos opinarem. Vocês pensarem aí. Para finalizar aqui, que nós temos tempo, um recado final que você deixaria para tantos amantes do tênis aí, tantos papais que pensam no filho, né, no esporte como uma ferramenta para o filho. O que você deixaria de recado para essa galera e para os tenistas mais jovens? O recado é muito simples, Regis. O tênis é maravilhoso. Né? Maravilhoso. É o título do meu livro, imagina. Há 25, 30 anos atrás, olha o que eu falo. Tênis, muito mais que um jogo. Bota aqui, ó. Leozito, tênis, muito mais que um jogo. Muito mais que o jogo. E isso é a realidade. Nunca vai mudar.
Não é só um jogo para ganhar, perder, ou para você competir, ser bom, ser ruim, não. Ele te oferece tantas oportunidades, em tantos aspectos, em tantos segmentos, na vida pessoal, na vida profissional, que eu acho que esse é o lado bonito desse esporte, que os pais, principalmente, deveriam entender. Não é? Seu filho não precisa ser apenas um grande jogador, um grande campeão, para usufruir da beleza que esse esporte oferece para todos. Então, acho que o recado, em poucas palavras, é isso aí. Sensacional, muito bom. Marcelo, muito obrigado, né? Já te admirava e agora ainda mais podendo te conhecer pessoalmente, né? Cara muito solícito, aos 0 minutos falou, lógico que eu vou. Pegou um puta trânsito nessa cidade desgraçada para chegar aqui. A gente te agradece muito, muito, muito mesmo. Foi muito bacana o papo. Daria para ficar mais 2 horas conversando. Queria que você deixasse suas redes, né? Pra galera pra poder te seguir, porque o conteúdo é muito bom que você produz lá. Te agradecer pelo que você fez pelo tênis no Brasil. O livro aqui eu ganhei de presente. Esse aqui não vai para vocês, mas o Marcelo falou que vai liberar um livro em PDF lá, pelo link que ele tem, para quem é apoiador. Então, o pessoal aí que está acompanhando que é apoiador, vou deixar essa semana o tempo para vocês verem o episódio, vão ouvir isso. E aí, lá dentro do grupo de apoiadores, eu vou dar um jeito de sortear o livro que o Marcelo vai dar para um de vocês, tá? Obrigado de coração, por favor, as redes. Bom, primeiramente quero agradecer a oportunidade, foi um papo muito legal. Falar de tênis sempre é emocionante para mim, me energiza, na verdade, até me emociona. E ficarei feliz se as pessoas quiserem me seguir. No Instagram é Marcelo Meyer Oficial. Não é? Tem muita história, tem vídeos, tem parte didática, parte de palestras, e eu acho que tem um conteúdo muito interessante para quem gosta de tênis e para quem não gosta também. Não é? Sim. Então, agradeço mais uma vez o Regis, né, por esse empenho, essa oportunidade. Né, nós que agradecemos. Pô. E esse valor que você está dando para esse esporte e essa contribuição que é o que nós mais precisamos hoje por conta desse grupo jovem que está aprendendo a gostar de tênis. Isso é o mais bacana. Então, muito obrigado. Nós que agradecemos, Marcelo. Foi um prazer inenarrável aí. Imagina. Sigam o Marcelo nas redes. Para quem tiver oportunidade, acho que não vai achar mais, porque já deve ter acabado o livro. Difícil de comprar, pelo que eu estou sabendo. Mas quem tiver oportunidade, leia. Acho que é extremamente interessante. Não esqueçam também de seguir o @beyondtv.br, nos curtir nas redes sociais, compartilhe aqui o conteúdo com os amiguinhos, tá bom? apoia.se/Beyond também é importante, venham fazer parte dessa família. A gente agradece demais, muito obrigado novamente. Obrigado, Léo. Até a semana, pessoal. Valeu!